Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos ao vivo. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Graças a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Hoje é terça-feira, dia 10 de março. Bom dia. Bom dia, bom dia, Aline. Mas bom dia mesmo. Bom dia. Como é que está aí, Aline? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Cento e 115.000 vagas. Tudo bem, graças a Deus, Aline, que bom estar. Tudo bem com você? Aqui também tá tudo bem. Graças a Deus. Amém? Bom dia, Flor. Bom dia. Uma ótima segunda-feira. Começando a nossa semana. E nada melhor que escolher a melhor parte, que é estar começando a semana com a leitura bíblica. Estamos aqui no nosso desafio, que não é mais desafio, que é uma rotina, né, Aline? Graças a Deus. Vamos orar, agradecendo a Deus por esse dia e desde já entregando a nossa semana nas mãos do Senhor. Amém? A Ti rendemos graças, ó Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, o Senhor é grande. E nós queremos, ó Deus amado, entregar nossas vidas a Ti. Nada somos sem o Senhor. Nada podemos se o Senhor não estiver conosco. Por isso, entregamos, ó Deus, desde já o nosso dia, a nossa semana e tudo quando viemos fazer nesse dia, todos os nossos planos, nós consagramos ao Senhor. Meu Deus, que se os nossos planos não estão de acordo com os seus, eu peço que venha direcionar-nos. Venha, ó Pai, fazer o que tem que ser feito e que venha, por meio do Teu Espírito Santo, direcionar cada objetivo, cada plano nesse dia. Que a presença do Senhor seja real em nossos corações e que verdadeiramente venhamos, ó Pai, sentir a Tua presença nos guiando. Pedimos, ó Pai, que o sangue de Jesus cubra as nossas vidas, cubra a nossa casa, cubra a nossa família, cubra o Brasil, ó Pai amado, e que o Senhor venha mudar a história da nossa nação. Essa é a semana que o Senhor fez para nós. E que seja uma semana produtiva, uma semana de resultado, uma semana de organização. Em nome de Jesus, eu entrego a Ti, ó Pai amado, as nossas vidas e a vida de cada um que aqui está e aqueles que ainda vão passar por aqui. Que todos possam ser direcionados pelo Senhor durante todos essa semana e esse dia, para a honra e glória do Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém. Que Deus abençoe nossas vidas, abençoe nosso dia e abençoe a nossa casa, a nossa família, né? Amém? Vamos começar então a nossa leitura. Números, capítulo 12. A sedição de Miriam e Arão. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomaram, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo, o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, sai da tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, eu falo com ele em sonhos. Não é assim como com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas de rogo sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja como um aborto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se o seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial, e depois recolhida. Assim, Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois o povo partiu de Ezerote e acampou-se no deserto de Parã. Capítulo 13. 12 homens enviados para espiar a terra são enviados para espiar a terra de Canaã. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné; da tribo de Isacar, Giseal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Nu; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Aser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naftali, Nabi, filho de
Da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Nun, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou mal, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Rehobote, a entrada de Amate, e subiram pelo Neguebe e vieram até Hebron. Estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até ao vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Este lugar se chamou o Vale de Escol, por causa do acacho que ali cortaram os filhos de Israel. Os relatos dos espias recebidos com incredulidade. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a ele e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto da terra. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os anaquelitas, os amalequitas habitam na terra de Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Capítulo 14. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel arrumaram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão
e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar na terra e nos dar-la-á. Dará a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porque como pão o podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não o temais. Apesar disso, toda a congregação disse que o apredejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel, dizendo o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais que fiz no meio dele, com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Moisés intercede pelo povo. Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com tua força fizeste subir este povo no meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra: ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareceres, tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de fogo de dia e numa coluna de fogo de noite, numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares esse povo como a um só homem, as gentes, pois, que antes ouviram a tua fama dirão: não podendo o Senhor fazer entre este povo na terra que lhe prometeu como juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta gerações. Perdoa, pois, a iniquidade desse povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, como também tens perdoado este povo desde a terra até aqui. O castigo dado por Deus. Tomou-lhe o Senhor segundo a tua palavra, e lhe perdoei. Tomou o Senhor segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova 10 vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tendo ouvido murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim, diz-lhe: por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros.
Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo, de 20 anos para cima. E o que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra, a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela. Salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas os vossos filhos que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vos desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma nesse deserto, segundo o número dos dias em que espiastes a terra. 40 dias representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, farei assim a toda essa má congregação que se levantou contra mim nesse deserto, se consumirão e ali falecerão. Os homens que Moisés mandara espiar a terra e que voltando fizeram a murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Estes mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se constritou muito. Levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cimo do monte, dizendo: Eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havíamos pecado. Porém, Moisés respondeu: Porque transgredis o mandado do Senhor, por isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis à espada. Pois uma vez que vos enviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando até Horma. Capítulo 15. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e disse-lhe: Quando entrares na terra das vossas habitações, que eu hei de dar, e ao Senhor fizerdes oferta queimada, holocausto ou sacrifício, em cumprimento de um voto, ou em oferta voluntária, ou nas nossas festas fixas, apresentardes ao Senhor aroma agradável, como sacrifício de gado e ovelhas, então aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor por oferta de manjares, trará a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite, e de vinho para libação prepararás a 4ª parte de um hin para cada cordeiro, além do holocausto do sacrifício. Para cada carneiro prepararás uma oferta de manjares de 2/10 de uma efa e de flor de farinha, misturado com a 3ª parte de um hin de azeite, e de vinho para libação oferecerás a 3ª parte de um hin ao Senhor, em aroma agradável. Quando preparares no novilho
Quando preparares novilho para o holocausto ou sacrifício, em cumprimento de um voto ou um sacrifício pacífico ao Senhor, com um novilho trarás uma oferta de manjares de 3/10 de uma efa de flor de farinha, misturado com a metade de um hin de azeite. E de vinho para libação trarás a metade de um hin, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Assim se fará com todos os novilhos, carneiros, cordeiros e bodes. Segundo o número que ofereceis, assim o fareis para cada um. Todos os naturais assim farão essas coisas, trazendo oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se também morar convosco algum estrangeiro, ou quem quer que estiver entre vós durante as vossas gerações, e trouxer uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, como vós fizestes, assim fará ele. Quando a congregação haja apenas um estatuto. Quanto à congregação, haja apenas um estatuto, tanto para vós outros como para o estrangeiro que morar entre vós. Por estatuto perpétuo nas vossas gerações, como vós sois, assim será o estrangeiro perante o Senhor. A mesma lei e o mesmo rito, e haverá para vós outros e para o estrangeiro que mora convosco. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e diz-lhe: Quando chegardes à terra em que vos farei entrar, a comerdes do pão da terra, apresentei oferta ao Senhor. Das primícias da vossa farinha grossa, apresentareis um bolo como oferta da eira, assim o apresentareis. Das primícias da vossa farinha grossa, apresentareis ao Senhor oferta nas vossas gerações. Quando errades e não cumprides todos esses mandamentos que o Senhor falou a Moisés, sim, tudo quanto o Senhor vos tem mandado por Moisés, desde o dia que o Senhor ordenou, e daí em diante, nas vossas gerações, será que quando se fizer alguma coisa por ignorância e for encoberta aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá novilho para o holocausto de aroma agradável ao Senhor, com a sua oferta de manjares e libação, segundo o rito, e um bode para oferta pelo pecado. O sacerdote que fará a expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, e lhe será perdoado, porquanto foi um erro, e trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor e oferta pelo pecado perante o Senhor por causa do seu erro. Será, pois, perdoada toda a congregação dos filhos de Israel, e mais ao estrangeiro que habita no meio deles, pois no erro foi envolvido e todo o povo. Se alguma pessoa pecar por ignorância, apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação pela pessoa que errou, quando pecar por ignorância perante o Senhor, fazendo expiação por ela, ele será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro que no meio deles habita. Tereis a mesma lei para aquele que isso fizer por ignorância. Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Será eliminada essa pessoa e a sua iniquidade será sobre ela. Castigo pela violação do sábado. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e a Arão e toda a congregação. Meteram-no em guarda, porquanto ainda não estava declarado que lhe devia fazer. Então disse o Senhor a Moisés: Tal homem será morto,
Toda a congregação o apredejará fora do arraial. Levou, pois, toda a congregação para fora do arraial e apredejaram, e ele morreu como o Senhor ordenara a Moisés. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nos cantos das suas vestes façam bordas pelas suas gerações, e as bordas em cada canto, presas por um cordão azul. E as bordas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e a cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis, sereis a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Aleluia. Eu sou o Senhor vosso Deus. Aleluia. Que nós venhamos ouvir essa voz do Senhor dizer audivelmente aos nossos corações: eu sou o Senhor vosso Deus. Amém? Maravilha de Deus. Deus é Deus. E nós vemos que o povo ali mesmo diante, das maravilhas que Deus fazia, no meio do povo, o povo ainda murmurava e reclamava, O Senhor muitas vezes perdoou ali o povo, e Moisés clamava por esse povo e dizia: o Senhor é misericordioso. Como o Senhor tem misericórdia, o Senhor não deixe, para não acabar com o povo. Mas mesmo assim o povo reclamava. E diante ali da terra prometida, o Moisés mandou ali 12 homens. 10 deles temeram e viram aquele povo como um povo grande, um povo que eles não teriam chance. Mas 2 acreditaram: Caleb e Josué. E Deus, diante disso, ele falou que só os 2 entrariam na terra. Então, assim, que nós venhamos, sim, ver a glória do Senhor e não deixar nos abater diante das dificuldades, diante das lutas, e nós venhamos continuar crendo que nosso Deus é Deus. Eu sou o Senhor, o Deus, o grande eu sou. É Ele que faz, é Ele que nos livra de todo o mal, e Ele é Deus fiel, A palavra de Deus diz que Ele não é homem para que se arrependa, nem filho do homem para que minta. Então que nós venhamos continuar crendo, que mesmo diante das lutas, diante das muitas dificuldades, que a nossa fé, a nossa confiança, ela continue firme no Senhor. Que nós venhamos ver a terra prometida e entrar nessa terra que emana leite e mel. O Senhor tem grandes coisas para nós, que nós venhamos viver cada dia confiando e esperando nesse Deus Todo-Poderoso. Amém? Eu abençoo sua vida, eu abençoo seu dia, em nome de Jesus. Este é o nosso Deus. É o Deus que faz, é o Deus poderoso. Amém, Aline? Que nós não venhamos desfalecer, nós venhamos continuar firmes e dizendo que maior é o que está em nós, maior é o nosso Deus, maior e poderoso é o nosso Deus. Aleluia! Não há outro Deus como nós, não há outro Deus maravilhoso, outro Deus tão poderoso, que nem nada venha nos fazer temer, porque maior é o nosso Deus e maior é o que está em nós. Aleluia! Vamos orar, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade, e que Ele venha mostrar sim as maravilhas e fazer maravilhas em nossas vidas,
em nosso meio a cada dia. Que a nossa fé continue firme nesse Deus Todo-Poderoso, esse Deus que não falha, não falha. O nosso Deus jamais falhou, o nosso Deus jamais falha. Aleluia. Respire fundo, feche seus olhos. Oh Deus, o Senhor é Deus que faz, o Senhor é o grande eu sou. E nós te agradecemos, ó Deus Santo, por mais esse dia, mais essa semana que o Senhor nos dá diante do Senhor. Meu Deus, que essa semana seja uma semana excepcional, uma semana que nós venhamos lembrar e dizer: o Senhor operou maravilhosamente nessa semana. Que nós venhamos dizer que o nosso Deus é Deus que faz muito mais do que pensamos e imaginamos. Meu Deus, que o Senhor venha quebrar todas as barreiras, toda dificuldade, ó Pai amado, que tem vindo nos nossos caminhos, que o Senhor quebra agora em nome de Jesus, porque as dificuldades não vão nos fazer temer, as dificuldades não vão nos fazer aterrorizar e não querer entrar na terra, porque maior é o que está em nós. E o nosso Deus é Deus de vitória, um Deus que pode fazer muito mais do que nós esperamos. E queremos sim viver a Tua vontade, ó Pai. A Tua vontade, porque nós sabemos que ela é boa, perfeita e agradável. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus amado, pelo Teu amor para com nossas vidas. Obrigada pelo Teu amor por cada um que aqui está. A Aline, o Flor que passou por aqui, a Grazi, ó Deus, que o Senhor possa, ó Pai, abençoar a cada um. E aqueles ainda que vão passar, que o Senhor possa continuar abençoando. Que o Senhor possa, ó Pai, dar uma semana excepcional. E que no final dela nós vamos olhar para trás e dizer: Ele é Deus que pode fazer muito mais e Ele fez. Deus, nós queremos ali, como Josué e Caleb, ó Deus, ver que o nosso Deus, Ele pode sobre os gigantes. Ele é muito mais poderoso do que qualquer gigante sobre o nosso caminho. Que a nossa fé esteja firme, voltada ao Senhor, em nome de Jesus. Eu abençoo uma semana maravilhosa, uma semana de resultado, uma semana de organização para a minha vida e para a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua semana. Que seja uma semana excepcional. Bom dia. Bom dia, Manuel. Bom dia. Que Deus abençoe. E que Deus abençoe a sua vida, os seus caminhos. Em nome de Jesus. Amém? E até amanhã nós continuamos com a nossa leitura, aprendendo mais e mais sobre esse Deus Todo-Poderoso. Amém, Aline? Uma semana excepcional para você, para sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus.